Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Suédia, psicóloga e hipnoterapeuta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilhe, comente. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que muitos especialistas têm chamado do mal do século. Hoje é muito comum as pessoas estarem reclamando que estão ansiosas, que estão tendo insônia, dores de cabeça, dores musculares, cansaço excessivo e vários outros sintomas. Se você está se sentindo assim, presta atenção nesse vídeo. Você já se pegou pensando que 24 horas por dia é pouco para você? Que você precisa de muito mais para que você consiga realizar todas as suas atividades? Se você já se pegou pensando assim, você pode estar com a síndrome do pensamento acelerado. Ela foi descoberta pelo médico Augusto Cury, que é uma hiperconstrução de pensamentos, ou seja, a nossa mente ela fica repleta de pensamentos todo o tempo que estamos acordados, dificultando assim a nossa concentração, desgastando a nossa saúde mental e a nossa saúde física. O problema dessa síndrome não é o conteúdo dos pensamentos, mas sim a quantidade e a velocidade que esses pensamentos acontecem na nossa mente. Hoje essa síndrome ela está muito comum, porque as pessoas estão cada vez mais recebendo uma quantidade de informações e de estímulos através de revista, jornais, TV, redes sociais, celular, rádio, o que acaba bombardeando a nossa mente. E o resultado disso tudo, além da gente ficar recebendo uma grande quantidade de informações na nossa mente, a gente está com uma grande dificuldade de administrar todas as nossas emoções, todas as situações da nossa vida. Essa síndrome, mesmo não sendo considerada uma doença, ela está associada ao transtorno de ansiedade, que atinge mais de 80% da população brasileira. O nosso corpo muitas vezes grita através de uma fadiga excessiva, de cansaço, de insônia, compulsão, tristeza, dores de cabeça, dores pelo corpo e vários outros sintomas psicossomáticos. E muitas vezes nós não procuramos ajuda. Nós, seres humanos, não temos a mínima consciência de que pensar excessivamente e de uma maneira sem autocontrole, isso faz com que a gente tenha uma fonte de esgotamento, tanto mental quanto física. Nós, seres humanos, estamos tomando o caminho errado, estamos estressando cada vez mais de maneira intensa e globalmente, o que muitas vezes acaba deixando a gente com desgaste físico e mental. A síndrome do pensamento acelerado, ela prejudica muito a nossa mente, ela dificulta o desenvolvimento das nossas capacidades essenciais, como a criatividade, inovação, reflexão, ocasionando uma perda da energia. E tudo aquilo que a gente tinha vontade de fazer, a gente vai perdendo. E isso vai gerando uma ansiedade crônica e uma insatisfação prolongada. Além disso, o nosso cérebro, ele bloqueia a nossa memória frequentemente, fazendo com que a gente pense menos e assim ele possa reservar um pouco dessa energia para os nossos músculos, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa caminhar, mas mesmo assim acaba trazendo um grande cansaço, tanto físico quanto mental. As pessoas com síndrome do pensamento acelerado, elas têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de reconhecer os seus próprios erros, de lidar com perdas, não aceita sugestões, apenas a ideia dela que tem que prevalecer. E quais são as síndromes então do pensamento acelerado? Ansiedade, inquietação mental, insatisfação, um cansaço excessivo, onde muitas vezes a pessoa ela já acorda cansada, irritabilidade, dor de cabeça, dor pelo corpo, impaciência, ela quer que tudo acontece muito rápido, dificuldade de lidar com pessoas lentas, dificuldade de lidar com frustrações, transtorno do sono, insônia, alguns sintomas psicossomáticos como queda de cabelo, taquicardia e pressão alta. Se você tem alguns desses sintomas, você precisa urgentemente mudar a tua vida para que você possa ter mais qualidade de vida. E o que acaba causando a síndrome do pensamento acelerado? Excesso de atividade, excesso de informação, excesso de trabalho intelectual, excesso de computador, excesso de celular, excesso de preocupação. Mas
O excesso de informação é um dos principais causadores da síndrome do pensamento acelerado. E quais são as pessoas que têm mais probabilidade de terem a síndrome do pensamento acelerado? Profissionais do direito, profissionais da saúde, professores, pessoas que trabalham em empresa, estudantes e até mesmo criança. Excesso de estímulo, atividade, brincadeira, TV, videogame, celular, tarefas escolares estão levando cada vez mais as crianças a terem a síndrome do pensamento acelerado, o que muitas vezes acabam confundindo com déficit de atenção e hiperatividade. As crianças estão ficando mais irritadas, com dificuldade de ser contrariadas, impulsivas, com dificuldade de atenção e de concentração. A criança precisa aprender a proteger o seu emocional. A criança precisa aprender a sentir prazer com a atividade lúdica, praticar um esporte, música, pintura, a se relacionar com a natureza. E quais são os níveis de gravidade? Nível 1. Viver distraído. As pessoas estão ali na nossa frente, a gente está conversando com ela e ela ouve muito pouco, porque os seus pensamentos estão muito longe. E também são pessoas distraídas que vai pegar um livro para ler ou uma revista, ela não consegue absorver o assunto, ela não consegue guardar em sua memória. Nível 2, ela não desfruta da sua trajetória. São pessoas que são convidadas para ir numa festa e no primeiro momento elas ficam super felizes, alegres, se produzem todas, mas chegando na festa já acontece o problema, porque a velocidade dos seus pensamentos são muito mais rápido do que tudo aquilo que está acontecendo na festa e logo ela fica entediada, ela olha para um lado, olha para o outro e já quer ir embora. São pessoas também que pegam o controle remoto e fica mudando de programa o tempo todo, nem assistir uma propaganda ela consegue. Nível 3. Ela não suporta os lentos. Essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com pessoas mais vagarosas, pessoas que têm mais dificuldade de ter atitude, de resolver algum problema, de buscar alguma solução. E essas pessoas acham que as pessoas que trabalham com ela devem ter algum rebaixamento mental, porque não conseguem acompanhar o desenvolvimento dela, aquilo que ela faz durante o dia. Só que o problema não é que as pessoas que trabalham com ela ou que estão ao seu redor têm algum problema, mas sim ela que está com a síndrome do pensamento acelerado. O que você pode fazer para melhorar? Pratique atividades lúdicas e lentas. Ouve músicas clássicas, músicas que te relaxem, vai praticar um esporte, aprender a tocar um instrumento, evite excesso de informações e de estímulos, tanto visuais quanto auditivos, diminui o uso de celular, vai conversar com as pessoas pessoalmente. Quando você estiver conversando com a pessoa, esteja totalmente presente, tanto de corpo quanto de pensamento. Dá um freio nas atividades que você está fazendo, que muitas vezes você acaba fazendo muito mais além do seu limite. E se mesmo assim você tiver ainda alguma dificuldade, procure um profissional. A síndrome do pensamento acelerado basicamente é relaxar. Em outras palavras, é viver a vida e saber das suas responsabilidades. É viver um dia de cada vez, é viver o presente. E se você tem alguma coisa que ainda está te incomodando, esfria sua cabeça, relaxe. Depois você vai resolver. Você fazendo assim, você diminui a sua ansiedade, você vive melhor e tem mais qualidade de vida. E agora eu quero deixar um recadinho para vocês. No início dos meus vídeos, eu falei que eu estaria fazendo um vídeo por semana. Só que eu também preciso colocar um freio um pouco nas minhas atividades. Então vai ser os vídeos agora de 15 em 15 dias. E eu estou muito feliz e muito grata com a participação de vocês, por vocês estarem me acompanhando, por vocês estarem assistindo o meu vídeo. Então aqui fica o meu agradecimento. E que vocês tenham um lindo e abençoada semana.